Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao pensamento do Chomsky. A gente viu um pouquinho sobre a teoria gerativa dele na aula passada, falamos rapidamente sobre algumas transformações, né, do pensamento dele. E agora eu vou iniciar fazendo alguns questionamentos, algumas reflexões acerca da língua, para ver como os gerativistas pensam, né, sobre a língua, e daremos um pouco de continuidade para vocês terem, como eu disse, uma noção geral acerca do pensamento do Chomsky. A gente não vai ver aprofundadamente, mas para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre a ideia da linguagem de acordo com a ciência da linguagem, certo? Bom, a gente não tratou ainda sobre qual a concepção de língua que os gerativistas estão pensando, né? Como eles definiriam língua? Uma das questões que eles fazem, que é interessante pensar, é onde se encontra a língua. Se nós pararmos para pensar, é um questionamento que nos parece estranho, porque a língua parece, né, algo abstrato, não é algo que tu pode localizar, né? A língua está aqui, localizar em algum lugar específico. Então, é uma questão um pouco estranha. Mas os gerativistas vão dizer que a gente pode encontrar basicamente duas definições de língua, porque a gente pode encontrar ela em dois âmbitos diferentes, um mais subjetivo e um mais objetivo. Primeiramente, no âmbito subjetivo, a gente pode pensar, a língua está dentro da nossa mente. Porque a forma, a maneira como que nós temos de nos expressarmos, as possibilidades, elas estão todas, de alguma maneira, dentro do nosso cérebro, que permite com que nós possamos expressarmos. É claro que envolve outros fatores, não só o cérebro. O Saussure mesmo falaria que nós temos fatores fisiológicos, por exemplo, que vão nos permitir nos expressarmos. Eu estou conseguindo me expressar para vocês, né? Vocês estão conseguindo me entender justamente também, porque os órgãos de vocês funcionam adequadamente, apropriadamente para isso. Né? Então, não é simplesmente simplesmente a mente. Envolve outros órgãos, mas a gente diz que esse acúmulo de conhecimento, nosso conhecimento linguístico, basicamente é algo mental, algo interno e algo subjetivo, porque se nós pensarmos no conhecimento linguístico, não simplesmente na competência linguística, mas no conhecimento linguístico, ele vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho um acúmulo de conhecimento lexical, por exemplo, acerca do significado das palavras, que provavelmente não é o que, o que vocês têm. Cada pessoa tem o seu. Vocês devem conhecer palavras que eu não conheço, eu conhecer palavras que vocês não conhecem, e assim por diante. Cada um tem como se fosse uma versão, o seu dicionário mental, por exemplo. O conhecimento de regras gramaticais mais específicos, algumas pessoas vão ter mais, outras vão ter menos, e assim vai indo. Cada um tem esse seu conhecimento linguístico de modo individual, único. Então, a gente pode dizer, de certo modo, que a língua está na nossa mente, a língua é interna. E também a gente pode falar que a língua é externa, e aí vem o âmbito objetivo. E quando eles falam na língua externa, eles falam na língua como código linguístico compartilhado por todos os falantes dentro de uma comunidade linguística. Nós, por exemplo, aqui brasileiros, falamos o português brasileiro. É um código linguístico que a gente encontra, inclusive, a versão escrita dele, que nós compartilhamos, e compartilhamos, tanto nós compartilhamos que nós podemos nos entender através dele. Então, haveria esse sentido de objetividade desse código que é encontrado, que nós vemos na sua forma escrita, né, na sua versão escrita, digamos, quando nós andamos por aí, quando nós lemos alguma coisa. Então, nós temos a língua como esse código objetivo. Então, há esses dois planos, objetivo e subjetivo, que eles apontam. Então, é interessante que a gente pode dizer, então, que por esse ponto subjetivo, a língua vai ser definida como conhecimento linguístico, né, junto com a competência que é presente em cada mente humana, certo?
E o outro conceito de língua possível é código linguístico existente numa comunidade humana. Então, a gente tem duas definições de língua que abrangem dois planos acerca da linguagem. E se a gente pensar nisso, a gente poderia dizer o quê? Pelo primeiro ponto de vista, a gente diria que existem 7 bilhões de línguas. Se a gente pensar que existem 7 bilhões de pessoas e cada uma tem a sua língua nesse sentido individual desse conhecimento linguístico, certo? Mas, como é um código que é compartilhado, do ponto de vista externo, objetivo, a gente pode dizer que a gente tem 7.000 línguas, que é mais ou menos mais ou menos 7.000 línguas. Até eu vou passar um material complementar para vocês que vai dizer que são 6.000 línguas, mas já está um pouco desatualizado, que é 7.000, outra vez que eu tinha visto, acho que é 7.900, quase 8.000, bastante línguas. Então, a gente diria que a gente tem 7.000 línguas por esse ponto de vista externo, certo? O Chomsky vai dar dois termos mais específicos para essas duas línguas, que é a língua I e língua E. A língua E é a língua externa e a língua I é essa língua interna. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês, só para vocês terem a definição, de acordo com o Chomsky. Bom, sobre a existência da língua na mente do falante, vamos referir-nos a essa noção como língua interna, língua I. A língua I é, pois, um elemento que existe na mente da pessoa que conhece a língua, adquirido por quem aprende e usado pelo falante ouvinte. Bom, definição de língua I. Então, agora vamos para a língua E. Uma língua é usada por uma população por um interesse comunicativo. Vamos referir-nos a esse conceito como uma instância de uma língua externa, língua E, no sentido em que o construto é compreendido independentemente das propriedades da mente-cérebro. Então, aqui está a língua E a língua E, essa língua externa, que ele vai colocar como compreendida independentemente das propriedades mente-cérebro, como um código objetivo, que não depende de mim. A língua E vai existir independente, por exemplo, da existência de indivíduos específicos. É claro que se a gente pensar que a língua está na mente de cada indivíduo, né, a língua ela vai ter sentido para aqueles falantes enquanto eles podem compreendê-la. Mas ele está dizendo que, como código linguístico, existem línguas mortas, por exemplo, que nós podemos decifrar. Mesmo que não haja nenhum falante, a gente pode compreender aquela língua ainda. Bom, então a gente tem essas duas noções, língua interna e língua externa. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a língua E. A gente pode dizer sobre a língua E, essa língua externa, que ela tem 3 características mais importantes. Ela é um fenômeno social, é um fenômeno histórico e é um fato político. Bom, como fenômeno social, o que a gente pode dizer? Ela é um fenômeno social porque ela é, como a gente já mencionou, compartilhada por uma sociedade. A gente precisa de uma comunidade que compartilhe dela, que a compreenda, para nós considerarmos ela uma língua, né? E essa comunidade vai depender de tamanho. Isso é algo bastante interessante. Até num dos textos que eu vou passar para vocês, tem um exemplo aqui que diz que a comunidade dos Anambé, que seria uma sociedade indígena brasileira na região central do Pará, possui apenas 100 integrantes. Mas eles possuem uma língua falada por 100 integrantes, que é uma língua compartilhada por eles e compreendida por eles. E ela é uma língua externa, tanto quanto o inglês, que é uma língua que é quase que é falada, na verdade, que é falada em todo mundo, que nós utilizamos quase como uma linguagem universal. Então, eu estou tentando falar com o chinês, por exemplo, provavelmente a gente vai tentar os dois utilizarem a língua inglesa para se comunicar. Nenhum vai utilizar a sua língua nativa. É uma língua falada ao longo do mundo quase como uma língua universal de comunicação, nesse sentido, certo? Então, na verdade, uma língua E vai ser um fenômeno sociocultural, social, independentemente do tamanho dessa língua, no sentido da quantidade de falantes. Isso não faz diferença,
para ser uma língua E, certo? Bom, ela é um fenômeno histórico também. Por que que a gente diz que é um fenômeno histórico? Bom, a nossa língua possui uma história. A gente fala o português brasileiro. Mas o português brasileiro, pela história, a história do nosso país, uma história de colonização portuguesa, vem de origem portuguesa, de Portugal, e Portugal, por fim, tendo influência com influências do Império Romano, a gente sabe que, né, é uma língua que tem origem latina, o português, né, é uma língua com origem latina, então existe uma história, então é uma herança. A nossa língua, nós nascemos aqui no Brasil e ela é uma herança para nós, como pessoas nascidas aqui, é o que nós herdamos. Fazendo parte dessa comunidade, é algo que nos foi basicamente dado como a língua a qual nós temos para nos comunicarmos. Nesse sentido, então, as línguas elas têm uma história, um desenvolvimento, que aponta para muito antes da formação da nossa própria língua, certo? Então, por isso que eles dizem que é um fenômeno histórico, certo? E, por fim, ela é um fato político. E um fato político por quê? As comunidades, os grupos sociais, eles usam... a língua representa ela representa... muitas vezes ela busca demonstrar, por exemplo, uma unidade política, não só unidade política, mas uma identidade daquele povo. A língua tem essa função e muitas vezes a gente vê até as próprias discussões acerca de uma língua estarem relacionadas a questões políticas. Por exemplo, aqui no Brasil teve um projeto de lei que queria evitar a ocorrência, a possibilidade de nós usarmos estrangeirismos dentro da nossa língua, ou seja, palavras que vêm diretamente, por exemplo, do inglês, vamos por download, por exemplo. Se queria evitar que isso acontecesse. Essa é uma posição política acerca da língua, porque o que se tem por trás disso? Uma ideia de nacionalismo que nós temos. A gente não pode ficar importando termos de outra língua. Isso, na verdade, é uma bobagem, porque se a gente pensar a quantidade de palavras que a gente tem de línguas diferentes que são aqui, que são utilizadas por nós brasileiros, isso não faz com que o português deixe de ser português, com que a nossa língua seja a nossa língua. Na verdade, inclusive no momento em que a gente se apropria de uma palavra que vem de origem exterior, a gente se apropria dela de maneira que ela se torna nossa, na nossa língua. Por exemplo, se eu falar, vou fazer um download, geralmente falo um download, eu uso esse d. No inglês, vocês não vão ver alguém utilizando esse d no final, porque não é assim a pronúncia deles. A gente vai adaptar para a nossa pronúncia, e assim a palavra vai se transformar, vai se tornar nossa. Nesse sentido, na verdade, não tem como tu dizer que é uma palavra que ela está minando o português. Muitas vezes a ideia é essa, né? A gente está minando o português com a utilização de palavras estrangeiras. Mas essa é uma posição política. Outra posição política que é interessante é uma discussão que nós temos entre um linguista, que é o Marcos Banho, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele diz que nós deveríamos utilizar não mais o termo português, que é a nossa língua portuguesa, mas utilizar o termo brasileiro. E isso é uma posição política justamente de ideia de independência de Portugal. A ideia de que a nossa língua já se constitui como um código diferente da língua portuguesa. Só que por que acaba que não se faz essa separação? Justamente porque o português brasileiro, essa nossa língua, estando atrelada ao português de Portugal, confere tanto uma unidade maior, a ideia de poder, tanto para Portugal quanto para nós. Porque vocês podem ver que a relação do prestígio da língua tem a ver com o poder da nação que a possui. Por exemplo, o inglês, por exemplo, é uma língua que é falada por populações que têm poder político. Então, ela é uma língua que acaba sendo privilegiada no sentido de que ela é falada por uma quantidade maior de pessoas. Uma língua que já de uma nação que tem pouco poder político, poder econômico, poder social, ela vai ter uma tendência a não ser tão disseminada.
Então, a gente vê essas relações bem fortes entre língua e poder. Então, por isso que a gente fala aqui como um fato político, e vai sempre envolver essas questões. Então, a gente continua sendo português brasileiro, justamente porque tem essa relação com Portugal, e nos dá certas vantagens nesse sentido, dá vantagens políticas e de nós tentarmos fazer essas reformas para não se distanciar tanto, assim, por exemplo, do próprio português de Portugal. Por isso que eles dizem que é um fato político. Bom, então, agora vamos para a língua I, a língua interna, comentaram mais algumas coisinhas acerca dela. Como eu tinha comentado com vocês, ela é dada como esse conhecimento linguístico que nós temos, esse conhecimento linguístico que nós possuímos, que está dentro da nossa mente, como eu tinha comentado. E estou procurando uma parte em que tem uma passagem interessante sobre o inatismo para vocês. Que é sobre como... sim, aqui, achei. Sobre como nós criamos a nossa língua aí. É isso que importa aqui para nós. Porque eu já tinha comentado que é esse nosso conhecimento linguístico. Bom, como surge a língua aí? Dentro da nossa mente, nosso conhecimento linguístico. Vai ser dito pelos gerativistas que nós temos a influência da língua E e nós temos a influência da nossa faculdade da linguagem, da gramática universal do Chomsky, certo? Eles vão defender basicamente o quê? A língua externa vai nos proporcionar os estímulos linguísticos para a produção daquela língua, para o conhecimento daquela língua. Nós temos a nossa faculdade da linguagem, que vai nos proporcionar aquelas regras para nós utilizar, que vai nos permitir a utilização da linguagem de forma que seja compreensível. E nós temos o nosso conhecimento linguístico, que na verdade, vai ser dado através da nossa própria língua externa desses estímulos. Então, a gente tem a língua E, juntamente com a nossa gramática universal, que é a nossa dotação biológica, vai servir para a construção da nossa língua I. Certo? Eu vou ler aqui uma passagem para vocês que eu acho bem interessante, que é importante em termos de clarificação. Olha, por exemplo, podemos entender que não é correto dizer que a competência linguística seja inata, ou seja, a competência linguística e o nosso conhecimento linguístico. A gente não pode dizer que o conhecimento linguístico é inato. O que é inato é a gramática universal, é a faculdade da linguagem. Aí eles, seguindo. Como se vê na figura, tem uma figura aqui, depois eu vou passar esse material para vocês. A competência linguística é, na verdade, o resultado de um processo. Isso, afinal, é óbvio. Ninguém nasce com a capacidade de falar especificamente português, inglês, hebraico, chavante, cherokee ou qualquer outra língua particular. O que temos ao nascer é a dotação genética que nos possibilita a aquisição da língua do ambiente, ou seja ela qual for, ou seja, a aquisição da língua do ambiente através, a gente tem a nossa gramática universal, nossa faculdade da linguagem, que nos permite adquirir essa língua do ambiente, né, e formar o nosso conhecimento linguístico, e criando o nosso conhecimento linguístico. Dessa forma, em contato com os dados de uma língua E, nossa faculdade da linguagem será capaz de encontrar as informações suficientes e necessárias para construir, ao longo de alguns anos, nosso conhecimento sobre a fonologia, a morfologia, o léxico, a sintaxe, a semântica e a pragmática dessa língua. Se a língua do ambiente é o português, então a faculdade da linguagem irá construir uma competência com base nos estímulos linguísticos portugueses. Se a língua do ambiente é o inglês, então uma competência sobre essa língua será construída e assim por diante. Então, vocês veem que é importante a gente ter noção de que não é a língua I que é inata. É simplesmente essa nossa faculdade da linguagem, que é a gramática universal. Só que, assim parece um pouco mais plausível, mas existem... É interessante, quando nós vimos lá a noção de princípios e parâmetros na nossa aula anterior, uma das coisas que
que o inatismo diria, o inatismo forte, porque agora eu já comento com vocês que existe a versão inatista forte, a fraca. O inatismo forte é o do Chomsky, é o defendido pelo Chomsky. Mas depois surgem algumas variações que vêm a existir, e uma delas é o inatismo fraco, dentro do Steven Pinker, que eu acho bastante interessante, inclusive. O inatismo forte vai dizer, basicamente, que essas regras e instruções, essa faculdade da linguagem, gramática universal, vai nos fornecer essas regras e instruções que são também inatas, que foram pré-especificadas geneticamente, para que permitem com que nós compreendamos a língua, essa língua E, né, essa língua do ambiente, e construamos nosso conhecimento linguístico. Então, por exemplo, a ideia de que uma anáfora sempre deve suceder o seu referente seria algo que está dentro de nós, dentro da nossa gramática universal. Ou seja, na nossa gramática universal existe essa regra. Existe essa regra, que toda anáfora deve suceder seu referente. É um pouco estranho, é um pouco difícil de engolir isso, né? Até tem aqui uma passagem, tem uma passagem quando fala da hipótese inatista, eu até vou mostrar aqui para vocês como o autor coloca isso. Olha, o que eu achei bastante interessante, que ele também, né, ele disse que parece implausível isso, e foi quando eu estudei pela primeira vez esse tema, eu achei, mas que estranho, nós temos uma gramática universal, tem regras específicas, bem específicas, né, dentro da minha mente. Bom, ele até diz aqui, ó, se você considerou a hipótese inatista forte sobre a faculdade da linguagem tanto implausível do ponto de vista biológico, saiba que muitos estudiosos de diferentes áreas do conhecimento concordam com você. É de fato difícil imaginar como certos princípios linguísticos, às vezes tão específicos como o controle de anáforas reflexivos, possam estar inscritos no organismo humano antes mesmo de sua experiência com a língua do ambiente. Porque é justamente isso, o fato é que antes de nós termos contato com a língua E, a gente já tem essa regra inata dentro de nós. Então, ele diz, pense bem, que pressão evolutiva na história genética da evolução humana poderia ter selecionado a ligação anafórica como um componente genético a ser transmitido de uma geração para outra? Não é fácil responder uma indagação como essa. Então, a partir daí que surge outras hipóteses ao inatismo. Aqui o inatismo fraco é só uma posição, depois surgem outras teorias de explicação acerca da linguagem que não são inatistas, no sentido, não pelo menos no sentido do Chomsky, né, do gerativismo. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, com a versão fraca do Pinker, como eu tinha colocado, é que eles veem a faculdade da linguagem sem esse conjunto de regras pré-estabelecidos. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Ó. A faculdade da linguagem é como uma espécie de disposição biológica. Tá, até aí igual o do Chomsky. Conjunto de instruções genéticas que criam neurônios especializados em retirar informações linguísticas do ambiente a fim de construir uma língua I. Essas instruções seriam um mecanismo de aquisição da linguagem. Então, a diferença entre as hipóteses é que na versão fraca, as informações linguísticas não estão pré-detalhadas no genoma humano. Os princípios linguísticos emergem durante o processo de aquisição da língua do ambiente. Os neurônios são capazes de identificar e interpretar todos os detalhes da informação linguística a que a criança é exposta, formando sinapses em função dos estímulos da língua E. Ou seja, existe essa faculdade, que é uma faculdade que nos permite a aquisição da linguagem, mas não existem essas regras pré-especificadas. Aqui, a hipótese é que os nossos neurônios seriam altamente especializados a ponto de que nós conseguiríamos com facilidade retirar essas regras de modo inconsciente, obviamente, do ambiente, da nossa língua e a partir daí internalizar essas regras e utilizá-las. A ideia é essa, nós seríamos altamente adaptados nesse sentido, nossos neurônios, de modo a conseguir fazer essa captação. Mas não que nós teríamos essas regras internalizadas. Essa é a versão fraca, né, de modo bem superficial.
Mas eu acho bem interessante, acho mais interessante que o inatismo forte, mas aí é uma posição, vai ter bastante gente que ainda vai defender o inatismo de Chomsky, né? Então, só para mencionar, é o que eu penso, o autor aqui também pensa isso. Eu achei mais plausível, mas não é uma posição, não significa que seja a posição mais correta, certo? A última coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que existe, com relação a experimentos científicos que buscam verificar a existência de algum mecanismo inato da linguagem, foi feita uma experiência, um médico fez uma experiência com relação, na verdade não que ele fez uma experiência, ele detectou, na verdade, um gene chamado FOXP2, ou FXP2, que é um gene que está no DNA humano e que quando é retirado, quando há um problema, quando ele é corrompido de alguma maneira, por algum problema genético, quando há esse problema, na verdade, se causa problemas na competência linguística do falante. Não, vejam que não é no desempenho, é na competência. Então, ele verificou que havia uma família de pessoas que tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades com a língua, que era problemas com conhecimento linguístico como conjugação verbal, distribuição e referencialidade de pronomes, elaboração de estruturas sintáticas complexas. Então, não havia problemas do desempenho linguístico, como, por exemplo, língua presa, alguma coisa assim. Era simplesmente problemas na competência. E aí ele viu que, na verdade, tinha esse FOXP2, que é um dos 70 genes, aqui diz que compõe o cromossomo 7, responsável pela arquitetura genética do cérebro humano. É um gene que vai criar neurônios, neurotransmissores e afins. E ele teria visto que esse gene ele tem a função de produzir os neurônios que virão a formar as sinapses responsáveis pelo conhecimento linguístico. Então, a gente teria algo inato, que seria esse gene que nos proporciona a criação da própria faculdade da linguagem, que a gente possa possuir conhecimento linguístico. Seria algo que nos diferenciaria dos demais animais. Ele concluiu, ele viu isso através dessa família que tinha esses problemas, e depois ele conheceu mais uma pessoa que não tinha relação com essa família e que também tinha os mesmos problemas de competência linguística e que foi concluído, foi verificado, na verdade, que também tinha um problema, tinha esse gene FOXP2 corrompido. Essa constatação foi bastante importante, mas é dito ainda que são pouquíssimos casos para se concluir que esse seja o gene da linguagem, como se coloca, como foi vendido, assim, o gene da linguagem. Colocam que são poucos casos ainda para concluir de modo mais forte, mas que é uma evidência, no mínimo, interessante, eu acho bem interessante, é uma quantidade de pessoas. É estranho que justamente o mesmo gene esteja danificado, que causa as mesmas coisas e que causa os mesmos problemas, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia de como a ciência da linguagem opera. É claro que vai trabalhar com teorias também, só que essas teorias vai se buscar uma certa objetividade maior e um apoio maior dentro da ciência. Há essa possibilidade maior de intercâmbio, né? Tanto é que a ciência da linguagem se busca encontrar, né, justamente esses princípios universais que são presentes em todas as línguas. Então, se estuda a linguagem de uma maneira científica, se tem um apoio científico, mas se lança hipóteses também que não são confirmadas. Mas tem uma diferença razoável com relação à filosofia da linguagem que nós viemos estudando ao longo do semestre. Bom, pessoal, de apresentação sobre o gerativismo, de modo geral, que a minha proposta era essa. Eu espero que tenha sido interessante para vocês, acredito que vocês não conhecessem, né, o pensamento do Chomsky. Se vocês quiserem se aprofundar, depois eu tenho mais materiais, eu tenho PDF desses livros, eu tenho um desses capítulos que eu li com vocês, é de um livro que fala que é um curso de linguística gerativa, e é em português. Eu tenho alguns materiais que eu posso passar, para se vocês quiserem se aprofundar mais. É que como a nossa disciplina, né, não é de ciência da linguagem, eu não vou tratar
eu me ative mais ao pensamento dos filósofos da linguagem, mas é interessante também. Espero que tenha sido frutífera para vocês a disciplina. Eu sei que uma disciplina complexa, que realmente tem as suas dificuldades, mas é algo interessante também a se conhecer, né? E que vocês têm que vale a pena conhecer, vocês têm que conhecer ao longo do curso, têm que passar por isso. E espero que tenha sido frutífero mesmo, que vocês tenham gostado minimamente, que tenha sido tenha aumentado realmente a quantidade de conhecimento de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo. Mesmo que o semestre esteja terminando, eu continuo tendo ali o mesmo e-mail, vocês podem entrar em contato comigo quando necessitarem, tirar alguma dúvida, se quiserem conversar sobre alguns temas da disciplina, vocês podem entrar em contato comigo, seja nas férias, no próximo semestre. Estou à disposição para conversar com vocês. Certo? Então, desejo para vocês que tenham bom fim de semestre, boas férias, que aproveitem bastante. E é isso aí, a gente vai se falando. Abração e até a próxima.